Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro, aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas, fiel. Vamos falar sobre Hugo Souza, tá? Corinthians podendo aí apresentar a compra do goleiro nos próximos dias e também sobre o transfer ban, sobre o Balbuena. Preciso que vocês deixem o seu like, se assim eu merecer, tá? Isso vai ajudar a plataforma YouTube a espalhar nosso vídeo para mais corintianos. Não esqueça de se inscrever também para você fazer parte desta família. Combinado, fiel? Chega de enrolação, vamos falar do Corinthians, fiel. O Corinthians vai apresentar ao Flamengo uma terceira garantia bancária, tá? Para o Flamengo vender o Hugo Souza para o Corinthians, isso antes do dia 30. Porém, nessas garantias bancárias, o Flamengo teria que dividir, tá? Aí nas 3 prestações que constam em contrato, sendo que a primeira delas seria paga no dia 1º de janeiro, tá, fiel? Caso o Flamengo não aceite, e é bem possível que o Flamengo faça isso, porque ele quer esperar o dia 30 para poder vender para outras equipes, principalmente para o Grupo City, que seria o Bahia, aí o Corinthians deve estabelecer aí uma forma jurídica para impedir o Flamengo essa venda, tá? Para ele ficar, tipo assim, num stand-by, porque o Corinthians ele está no seu direito. Porque uma vez que você apresenta em contrato que você aceita dividir as prestações, e você não quer dividir para o Corinthians, o Flamengo tem as razões dele, pelo atraso aí do Mateuzinho, o Flamengo ele pode falar isso, mas ele não pode rejeitar a compra desde que o Corinthians apresente garantias bancárias, fiadores bancários, né? Então, um banco o Flamengo não aceitou, tá? A garantia da Brax ele não aceitou, a garantia do banco ele não aceitou, e agora é outro banco, um banco mais forte que o Corinthians deve apresentar. Se o Flamengo recusar, aí o Corinthians deve entrar judicialmente para impedir o Flamengo que venda o Hugo Souza. E, fiel, é causa ganha, porque está em contrato. Ah, corintianeiro, mas o Hugo Souza é do Flamengo, ele vende parcelado se quiser. Não existe isso, fiel. No futebol você tem que estabelecer em contrato. Por quê? Existe no futebol o mesmo que está acontecendo com o Corinthians, que é o transfer ban. Se o clube não paga a dívida, ele fica impedido de contratar e vender qualquer jogador durante 3 temporadas, durante 3 anos. E isso para qualquer clube significaria a falência, tá? Então o clube tem que pagar. Se ele não pagar, por exemplo, se o Corinthians não pagar o Hugo Souza, ele não pode contratar nenhum jogador para 2025, ele não pode vender nenhum atleta para 2025. E o clube, ele se vive de compras e vendas de jogadores, né? Então o Flamengo, ele sabe que recebe, de uma forma ou outra ele recebe. Só que ele não quer aceitar as garantias bancárias. O Corinthians, por todo envolvimento de CBF, mudança de data, as declarações do Augusto Melo, o atraso nas parcelas do Mateuzinho. Então o Flamengo está reticente na esperança de poder vender o Hugo Souza para outro clube, tá, fiel? Ou de convencer o goleiro aí a voltar para o Flamengo, lembrando que ele está em uma ótima fase. Só que isso não deve acontecer, o Corinthians deve brigar com unhas e dentes, porque o mais difícil aconteceu já. O mais difícil não é a compra do Hugo. O mais difícil já aconteceu, que foi o Corinthians achar um substituto para o Cássio. Porque o Cássio no Corinthians, ele era, vamos dizer assim, o nosso principal jogador. Você ter um time com o goleiro é o seu principal atleta, não é para qualquer clube, tá? Isso aconteceu lá na época do São Paulo. É poucos clubes que tem um goleiro que faz a diferença, e o Cássio fazia essa diferença. E o Hugo Souza tá fazendo também. O Corinthians só chegou em 2 semifinais simultâneas nas Copas por causa do Hugo Souza, que estava em uma ótima fase, tá, fiel? Então, o Corinthians não vai perder o jogador, tá? Vai apresentar essa terceira garantia. Informações que não são minhas, tá? Essas informações são do Vene Casagrande, que nesse canal eu dou os créditos, fiel. Quando a informação não é minha, eu falo. Eu não quero pegar os créditos de ninguém. Eu vou passar a informação. Olha, foi o Samir Carvalho, foi o Vene Casagrande, foi o blog do Macedo, foi o Capitão Corintiano. Não tem importância, tá? Só que para mim ninguém dá crédito, infelizmente, mas vamos que vamos, tá, fiel? Então, é uma ótima notícia para nós corintianos, Hugo Souza podendo ser apresentado pelo Corinthians em definitivo nos próximos dias. Agora a informação do corintianeiro, tá, fiel? Informação minha, essa que ninguém vai dar crédito, é que o Corinthians pretende apresentar para o Balbuena a mesma garantia bancária do banco, tá, fiel? Para aí o Balbuena receber a primeira parcela em janeiro. Nessa questão do Balbuena é só mais por questão dele assinar, porque quando ele receber a primeira parcela, o Corinthians já se livra, ele aceitando, tá? Mas para isso o Balbuena aceitar, ele tem que ter uma garantia que se o Corinthians não pagar,
ele vai ter a garantia que o banco pague. Até porque o Corinthians, na época do Duílio Monteiro Alves, nunca cumpria com suas obrigações. Falava que ia pagar um processo de um jogador no dia tal, não pagava, aí o cara tinha que entrar de novo. Aí o Corinthians já teve até bloqueios, até penhoras, por causa de uma administração terrível de Duílio Monteiro Alves e André Sanches, nessa gestão de 16 anos de poder, que eles abusaram do Corinthians, tá, fiel? Então o Timão, ele vai apresentar para o Balbuena também a mesma garantia. O Balbuena também deve receber a primeira parcela em janeiro, assim como o Flamengo e o Corinthians se livram do Transferban. E a janela, faltando poucos dias para abrir, se eu não me engano, ela abre na segunda quinzena de janeiro. O Corinthians já vai estar livre aí para fazer as suas contratações, os seus reforços, e saindo do Transferban, ele pode aí fazer o contrato com o Hugo Souza, tá, fiel? Aí protegendo os seus direitos federativos, né? Colocando uma multa mais cara. Se algum clube quiser tirar o Hugo Souza, vai ter que ter uma boa grana aí, tá, fiel? E detalhe importante sobre toda essa situação envolvendo o Augusto Melo, a gestão dele é tão boa que todos os jogadores hoje estão com direitos de imagem e salários em dia. Diferente da época da renovação e transparência, que eles não pagavam ninguém, os direitos de imagem totalmente atrasado. Hoje o Corinthians está mais fácil no mercado negociando jogadores, porque os comentários são bons, olha, não atrasa mais salário, olha, paga certinho, os clubes estão recebendo certo, diferente da situação do Flamengo que aconteceu, esses atrasos deve ter lá os seus motivos, mas em comparação que o Augusto Melo está fazendo a renovação e transparência, é outro Corinthians, cara. Olha o Corinthians aí. O Corinthians está virando um time competitivo de novo. Faz 6 anos que a gente não é protagonista. Faz 6 anos que não disputamos título. Se faz 6 anos que a gente não ganha, mas a gente perde 2 final, chega em 2 semifinal, tudo bem. Cara, o Corinthians está chegando, não está conquistando o título, né? Vira até meme aí, igual o Flamengo pegou aí de Sazon, né? O Flamengo só tempera, mas nunca conquista o título. E o Corinthians, cara, ele tá chegando lá. O Corinthians tá voltando aí a ser protagonista. Chegou em 2 semifinais de 2 competições, fiel. Não foi uma só. No Brasileiro, se ele embala mais cedo, ele podia ter chance aí de pegar 4º, 3º lugar, uma classificação de Libertadores direta, tá? E imagina esse Corinthians que tá hoje no início do campeonato. A gente disputa título. Então, além do Ramon Dias ser merecedor de tudo que está acontecendo, apesar que a informação, né, fiel, não é opinião, que ele vai continuar no Corinthians, o Corinthians ele está no caminho certo. E isso não acontece só dentro de campo, fiel. Isso acontece fora de campo, tá? Para as coisas começarem a dar certo dentro de campo, você tem que começar a estabelecer ordem fora de campo. Você tem que começar a estabelecer respeito com as marcas, com a camisa Corinthians que está valorizada, com os clubes que você vai contratar jogador, que você vai negociar jogador. Então isso é muito importante, essa valorização. E o que dá pena que a gente sofre com essas coisas é a situação que eles estão querendo o impeachment do Augusto Melo, né? Mas tem que passar por 2 votações, não vai ser fácil, mas se caso acontecer, é um clima totalmente revoltante, porque o Corinthians de hoje ele é totalmente diferente do Corinthians de antes. E isso tem mandante, tá, fiel? O mandante se chama André Sanches, tá? É ele que é o cabeça da renovação e transparência. É ele que está por trás, é ele que é a oposição principal. É o André Sanches que está aí tentando tirar o Augusto no golpe. Porque como que ele vai tirar nas eleições? Na próxima eleição ele pode até se candidatar. Mas quem o Augusto Melo apoiar, o Augusto Melo vai ganhar o cara que o Augusto Melo apoiar. Por quê? O Corinthians vai entrar firme e forte em 2025, já está bem, o torcedor já está satisfeito. Em 2025, vai entrar para disputar título no campeonato que ele disputar, porque vão chegar mais reforços. Então o Corinthians ele volta a ser protagonista e chega às eleições, as pessoas que têm direito de votar, acho que tem que ser sócio torcedor, mais de 5 anos, coisa assim, tá? Não vem ao caso nesse vídeo, se vocês quiserem eu trago as regras para você nos próximos. Mas ele não tem nem argumentação. Vai falar o que, Andrés? A sua cobaia, que era o Duílio Monteiro Alves, afundou o Corinthians, fez confissão de dívidas para empresários, empresários mandavam e desmandavam no Corinthians, não pagava ninguém, direitos de imagem atrasado. A situação do Matias Rojas, fiel, que foi embora, não foi culpa do Augusto, ele pegou um Corinthians afundado e devendo o Matias Rojas, com um contrato totalmente horrível, né, que foi feito sobre o Matias Rojas. O Matias Rojas tinha direito vamos dizer assim, a encerrar o seu contrato em caso de atraso salarial. Isso não existe em lugar nenhum. Até porque, fiel, o esquema do atraso salarial,
ele acontece em qualquer clube. Às vezes um clube fica 10 dias, 5 dias sem pagar, aí você dá o direito do cara embora, isso não tem justificativa, e ele ficou muito tempo sem receber, mas não por conta do Augusto Melo, cara. Porque o Augusto Melo pegou um Corinthians totalmente afundado. A reformulação, ela demora, tanto futebolística, porque o Corinthians mandou todo mundo embora, ficou só com o Fagner. E o Romero, né, que foi contratado também, o Fagner que ficou direto. Então a renovação futebolística, ela já é difícil. Você montar um elenco inteiro, uma espinha dorsal, começar a entrosar a equipe, realmente ela é muito difícil, tá, Fiel? E a renovação também fora de campo é difícil. Olha quanto aí já foi embora diretor financeiro, diretor jurídico, e vem um e vai outro. Até estabilizar, o Corinthians precisa de anos e tempo para trabalhar. Tem que deixar o Augusto Melo trabalhar. Essa pressão interna só atrapalha o Corinthians, cara. Só atrapalha o Corinthians, não ajuda em nada. Esse povo, eles querem dinheiro, eles querem teta, eles querem o Corinthians para sugar o Corinthians. Eles não querem ver o Corinthians no topo. Não interessa. Isso daqui, Fiel, é um chamariz de dinheiro. Isso daqui, o Corinthians, os torcedores corintianos, são 40 milhões de torcedores só no Brasil. Vocês têm ideia do tamanho dessa torcida? Cara, vamos dizer assim, o consumo do torcedor corintiano é muito alto. Então qualquer jogador novo que chega, um jogador que seja bom, um jogador de nome expressivo, camisas vendem a todo tempo, não para. A faixinha do Memphis Depay tá vendendo igual água. Então, é um clube que arrecada muito dinheiro, e fora a bilheteria, né, Fiel? Porque o Corinthians, com a vaquinha que o Gaviões vai fazer, quitando a arena, o Corinthians é imbatível. Fica imbatível. O Corinthians 2023 arrecadou 880 milhões de reais, Fiel. Bruto, tá? Não é líquido, mas arrecadou na época da gestão Renovação e Transparência. Olha o quanto dinheiro. Cara, e por que nunca o Duílio, o Andrei Sanches foram impeachmentados por assinar garantias com empresários, né, Fiel? Garantias aí, olha, você tem isso aqui para receber, toma, na hora que eu sair você vai lá e recebe. Isso não existe, tá? Você tem que ter um laudo, você tem que ter um contrato, você tem que ter uma base para o cara receber. E nunca foi explicado que o Corinthians sempre fechando no vermelho, ou por que não contratava ninguém, ou por que contratava jogadores que você nunca ouvia falar, com salários milionários no Corinthians. Cara, fala, quem é esse cara? Aí você tem que pesquisar no YouTube para ver da onde que esse cara é, de onde que esse cara jogou. Então, realmente, era uma situação que eu não gosto nem de lembrar, dá até ânsia de vômito, que é a renovação e transparência. Hoje, o Augusto Melo faz uma administração totalmente saudável no Corinthians, e é isso que esperamos, que continue, tá, Fiel? Olha, por favor, se você acha que eu mereci, deixa seu like, se inscreva em nosso canal. Amanhã, 11h30 da manhã, o Corintianeiro volta aí com mais informações para vocês, certo, Fiel? As notícias da tarde foram muito boas, e vai Corinthians!